Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Hoje nós iremos completar 50 aulas de Hadith, mais uma aula de Hadith em que nós falamos sobre ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Antes de começar a falar sobre os ditos, vamos ler Durud Sharif, que é uma bênção, invocar as bênçãos, saudações para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo, tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas passadas, nós estivemos falando sobre várias etiquetas da nossa vida, em que nós devemos ter cuidado ou devemos manter uma regra para fazer algo, como e também aprendemos orações desses certos tópicos, né? Por exemplo, oração de dormir, do acordar, de ir para banheiro e muitos outros que nós fazemos no dia a dia. E como estamos falando das etiquetas, das boas ações de morais, nós vamos continuar com o mesmo assunto. E hoje nós vamos falar sobre as nossas conversas, sobre como nós devemos falar, como deve ser a nosso moral, nossas etiquetas quando estamos conversando. Em relação a isso, o primeiro dito que eu escolhi aqui é narrado pelo Hazrat Uqba bin Amir, que relata que perguntou ao santo profeta qual é o melhor caminho para a salvação. O santo profeta diz: cuidado com o que você diz. Receba seus convidados de todo o coração, tenha arrependimento por seus erros e ore a Deus por meio de súplicas humildes. Essa é uma das coisas aqui foi falado como pode ter salvação, como pode ter perdão de Deus Todo-Poderoso, como pode ter a proximidade. E a primeira coisa, curioso, né, que foi mencionado pelo nosso amado santo profeta, foi falado que cuidado com o que você diz. Essa é uma das coisas mais importantes quando nós tratamos um ao outro. Porque nós vimos que muitas das vezes nós falamos, conversamos, e às vezes saem algumas coisas da nossa boca que para nós parece normal, mas acaba machucando, ferindo os sentimentos da outra pessoa. Pode prejudicar a relação da pessoa. Por isso, é importante que nós cuidamos da nossa língua, da nossa boca, das nossas palavras. Isso é muito importante. Por isso, ao longo do tempo, vários sábios falaram que aquele que cuidou da sua língua teve sucesso. E várias coisas relativas ao conversa foram faladas ao longo do tempo, baseando desses ditos do Santo Profeta e também pela própria experiência que nós temos hoje, que é importante que nós cuidamos da nossa língua. Do mesmo jeito que é importante que nós cuidamos das nossas intenções ou nossos pensamentos,
também é importante que nós cuidamos do que nós falamos. E depois o segundo assunto é que deve receber bem os convidados. Hoje em dia isso é algo considerado uma coisa ou uma coisa normal ou uma coisa não valiosa. Mas desde a época do Islã, isso é um assunto, essa é uma coisa que é uma ação nobre, é uma ação valiosa e é uma das características da sociedade que tem boas condutas e morais. Por isso nós vemos que nos árabes até hoje isso é algo muito comum, receber bem as visitas dos convidados. Num dos ditos do Santo Profeta, ele diz que é dever da pessoa que recebe os convidados de manter os convidados por 3 dias em casa. Pelo menos 3 dias ele tem que ser bem recebido, ele tem que receber bem, tem que cuidar bem. E depois ele pode perguntar, depois, obviamente, entre eles, quando a pessoa pode sair, tudo mais. Mas não se deve ficar desesperado logo no primeiro dia. E hoje em dia nós vemos que as pessoas ficam desesperadas nem antes, bem antes de receber. Nem recebem e já estão, já ficam. Isso é algo que traz as pessoas ao próximo. Isso é algo que acontece na vida de cada um. Hoje, se eu vou visitar a casa de alguém, provavelmente no outro dia alguém pode precisar vir para a minha casa. Se eu vou tratar bem os convidados na minha casa, eu posso esperar que eu também seja bem tratado. Eu também, quando vou para a casa de alguém, eu esteja bem tratado pela pessoa, bem recebido pela pessoa. Infelizmente, na sociedade ocidental, isso é algo que nós não vemos muito. E isso também é um fato de quando as pessoas já não têm uma relação boa entre eles. As pessoas. E hoje em dia, infelizmente, nós vimos que até os parentes, até os entes queridos, entre eles, uma relação é muito tensa. Relação não é agradável. Relação não é de cuidar dos outros, manter os outros na mesma casa. Esse é muito depois de receber outras pessoas estranhas dentro da casa. Primeiro, é importante que sejamos bem, com uma relação boa com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os que são à nossa volta. E por isso nós falamos que é a religião islã que fala disso tudo. Ao longo do período do tempo, nós falamos sobre os vizinhos. Nós falamos sobre o bom cidadão. Nós falamos sobre uma pessoa boa, ente querido, um bom filho, um bom pai, mãe, parentes. E agora estamos falando que deve receber bem. Isso também é um dos etiquetas, uma das morais da altas. E depois, no terceiro lugar, Santo Profeta diz: Vabki ala khatiyatika, que tem arrependimento por seus erros. É importante que reconheça os erros para melhorar, para corrigir, para que não possa acontecer de novo, para arrepender. E ora a Deus por meio de súplicas humildes, como no próprio capítulo Al-Fatiha, primeiro capítulo do Sagrado Alcorão, foi ensinado, em que primeiro nós reconhecemos a grandeza de Deus Todo-Poderoso. Nós citamos vários atributos de Deus Todo-Poderoso.
E depois sim nós falamos que nós somos nada. Sem misericórdia de Deus, somos zero. E nós, assim, atraímos a misericórdia de Deus. Esses são alguns princípios que podem nos levar para a salvação. Salvação, segundo o islamismo, não pode ser feito pelo sacrifício da outra pessoa. Salvação só pode ser feita com arrependimento sincero, eliminando os pecados e fazendo boas morais e boas ações. E esses foram ensinamentos dos todos os profetas. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e ele deixou o seu ensinamento, ele deixou sua prática, ele deixou seus exemplos. E é importante que o seguidor siga esses exemplos para que possa ser abençoado e possa ser incluído entre os filhos de Deus Todo-Poderoso, filhos espirituais. E essa é a crença do islamismo também, que só através de fazendo as coisas boas que nós podemos trazer a paz interna e nós podemos ser perdoados. Meramente dizendo algo ou acreditando no algo, nós não podemos ser salvos. É importante e é necessário que nós façamos algo melhor, algo bom, para que isso seja incluído ou isso seja escrito nas nossas contas. Outro dito também semelhante narrado pelo Hazrat Safwan bin Sulaim Salim relata que o santo profeta diz: Deixe-me lhe dizer algo que é fácil de fazer. Fique quieto, evite conversas desnecessárias e faça boas ações. Iria mencionar isso na página anterior, mas como eu já tinha escrito aqui, eu disse, eu vou explicar isso. Isso tem a ver muito com esse aqui. Quando o dito anterior, quando o santo profeta diz, cuidado com o que você diz. É importante, porque nós vamos ser cobrados. Tudo que eu falo, a pessoa fala, vai ser escrito na minha conta. Eu vou ser julgado por isso. Então, melhor coisa, Santo Profeta disse, o melhor, o mais fácil. Se você não tem nada de bom, fica quieto, fica calado, não fala. Evite conversas desnecessárias. Evite conversas indecentes. Evite conversas em que você zoa, julga, fala coisas ruins sobre os outros. Quanto menos falar, é mais protegido, porque vai ter menos chance de falhar. E quanto mais a pessoa vai falar, tem mais chance de pessoa errar, mais chance de pessoa cair nesse buraco. E depois disso, faça boas ações, boas etiquetas, boas morais. Uma pessoa nunca pode ser um bom muçulmano até que ele não alcance os níveis mais altos de boas morais. E essas são boas morais. Tratar bem as pessoas, colocar cada direito e dever no seu lugar apropriado. Quando é hora de calar, deve-se calar. Quando é hora de falar, deve-se falar. Quando é hora de corrigir alguém, deve-se corrigir. Quando é hora de ser misericordioso com alguém, deve ser assim. Quando é hora de tratar bem as pessoas, de dar presente, de receber bem as pessoas, deve-se fazer. Até dar o sorriso para as pessoas. Isso tem recompensa dentro do islamismo. A religião islamismo é muito protegida, muito abrangente ao mesmo tempo. Cada passo que a pessoa faz
vai ter um ensinamento sobre isso. E se isso for seguido de forma correta, a pessoa vai achar isso muito interessante e muito mais acalmante, muito mais eh, algo com que a pessoa pode achar tranquilidade e a paz do coração. E só assim nós podemos ter uma paz na sociedade, um equilíbrio na sociedade. E depois outro dito do santo profeta, que é narrado pelo Hazrat Aisha, agora também falando das boas conversas, nós vamos falar, tenho colocado aqui dois ditos do santo profeta sobre poesia, porque isso também tinha muita influência dentro da sociedade. Inclusive, eram muitas eh, guerras que começavam, que eram incentivados pelos próprios poesias. Poesia desempenhava um papel muito importante nas guerras e nos assuntos do dia a dia. Hazrat já relata que alguém conversou com o santo profeta sobre um trecho de um poema ser bom ou ruim. Alguém conversou com o santo profeta sobre uma poema se era bom, se era ruim, alguma coisa assim. O santo profeta diz: a poesia é uma forma de conversação. Os versos que tratam de assuntos decentes e limpos são bons, e os versos que tratam de obscenidade e indecência são ruins. Nós, no Sagrado Alcorão, também tem alguns versos, versículos que falam sobre poesia e sobre poetas. E sobre poesia e poetas não é uma coisa incentivada pelo islamismo. Não é algo que é recomendado dentro do islamismo. Mas isso está explicado nesse versículo, nesse dito do santo profeta. Quando alguém falou sobre uma poesia, pensando que é proibido pelo santo profeta, pelo islamismo, que não deve ser feita, ele mencionou na frente do santo profeta. Mas santo profeta explicou de forma muito bela e muito simples. Ele disse que poesia, na verdade, é uma forma de conversa, como você conversa. Tem versos, tem poesia que trata dos assuntos bons, limpos, assuntos decentes. Sobre isso, tudo bem. Mas entre os árabes e em geral também existia uma poesia que era muito indecente e tratava dos assuntos, obscenidades, eram ruins. Então, o santo profeta diz que sobre isso não é permitido. Os poetas faziam poesia sobre assuntos indecentes e ficavam falando sobre os pormenores das coisas ruins, dos assuntos indecentes, e achavam e orgulhavam disso. Santo profeta explicou que isso é proibido. Ficar fazendo poesia dia e noite das coisas ruins, isso não é permitido. Agora, se alguém fizer alguma coisa boa de poesia, do assunto decente, essa poesia não tem problema. Depois, outro dito também, falando sobre a mesma coisa, narrado pelo Hazrat Ka'b bin Malik, relata que ele disse ao santo profeta, o mensageiro de Allah, você sabe o que Deus Todo-Poderoso revelou sobre poetas e poesia. Então, como posso satirizar os incrédulos? Porque santo profeta anteriormente, o contexto desse dito é que santo profeta tinha pedido para
um dos poetas, de satirizar, falar de forma que os incrédulos possam desmotivar de guerra. Aí, quando foi pedido esse companheiro, ele disse que você sabe como o Alcorão falou sobre os poetas. Santo Profeta disse: às vezes um crente luta pela causa de Allah com a espada e às vezes com a língua. Por Deus, que é possuidor da minha vida. Isso quer dizer satirizar os incrédulos. É como se você estivesse perfurando-os com flechas. Aqui, mais uma vez, foi falado, Santo Profeta explicou no outro momento sobre isso, sobre esse versículo do Santo Profeta, do Sagrado Alcorão, em que Deus diz que os poesia e poetas, tipo, falou, motivou sobre isso. Mas Santo Profeta explicou dizendo que depende de cada momento. Sempre tem um contexto. Se os incrédulos estão fazendo uma poesia, satirizar os muçulmanos, incentivar os seus soldados para atacar os muçulmanos, nós vamos defender e nós vamos responder da mesma forma. Nós vamos usar poesia também para satirizar e desmotivar e incentivar os muçulmanos e desmotivar os incrédulos. Então, dessa forma, foi usado poesia. Inclusive, tem vários poesias, pequenos trechos do profeta, Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele também, falado em vários momentos. Sobre isso, algumas vezes, é feito um argumento também contra o fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Messias prometido Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, que ele também tem feito poesia, mas ele mesmo, numa um trecho da poesia, disse que através da poesia eu não tenho nada a ver com poesia, mas através disso o meu objetivo é alcançar os corações das pessoas que só desfrutam ou aproveitam a poesia, que só conseguem entender algo através de poesia. Então, se for para algo bom, essa poesia pode ser usada, pode ser escrita. Mas se for para ficar lá fazendo as conversas indecentes, coisas ruins, nesse caso, essa poesia, que é uma forma de conversa, não é permitida. E vice-versa para os leitores. Se for uma poesia boa, se for uma poesia decente, saudável, devemos e podemos ler. Mas se for para ler uma poesia indecente das coisas ruins, deve-se evitar de ler essas poesias. Aqui eu mencionei um dito do Santo Profeta em que Santo Profeta mesmo falou um trecho de uma poesia. Hazrat Jundab relata que durante um combate militar, uma guerra, um dedo do Santo Profeta foi ferido. O Santo Profeta, dirigindo-se ao dedo, leu a seguinte poesia: Hal anti illa isba'un damiti, wa fi sabilillahi ma laqiti. Você não passa de um dedo. Você é meramente um dedo e foi ferido no caminho de Deus. Então, não preocupe com isso, porque mesmo no caminho de Deus seja sacrificado, o meu corpo inteiro não iria preocupar, mas você é meramente um dedo. Então, esses são alguns ditos que falam
expliquem, esclarecem algumas dúvidas em relação às nossas etiquetas de conversa. E também de, coloquei aqui de poesia porque, nas palavras do Santo Profeta, como ele explicou, que poesia é uma forma de conversa. Então era necessário que colocasse aqui também os ditos que falam sobre poesia. E como foi falado no Sagrado Alcorão, desmotivado de não praticar a poesia, então era necessário esclarecer essa dúvida, até porque próprio Santo Profeta e, como eu falei, o fundador da comunidade Ahmadiyya também escreveu a poesia. Então era necessário esclarecer essa dúvida para que não haja dúvidas que a poesia pode ser feita e pode ser lida nos assuntos bons e decentes. Mas quando for um assunto indecente, uma coisa ruim, deve-se evitar de fazer e de ler qualquer tipo de poesia. Assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.